Existe algo que você precisa entender sobre a mente masculina: um homem não pensa o dia todo em uma mulher porque ela é perfeita, ele pensa porque ela deixou algo inacabado dentro dele. E isso muda completamente tudo. A maioria das mulheres acredita que para ser lembrada, precisa estar presente o tempo todo, mandar mensagem, puxar assunto, manter contato constante, mas isso cria o efeito oposto. Porque o cérebro humano, especialmente o masculino, funciona de forma diferente. Ele se fixa no que não foi resolvido, no que ficou em aberto, no que ele ainda não conseguiu compreender completamente. E é exatamente aqui que entra um conceito psicológico poderoso que o psicólogo Blumas Zeigarnik identificou, o efeito Zeigarnik. Nós lembramos muito mais de situações inacabadas do que de situações concluídas. E quando você entende isso, você entende como ocupar a mente de um homem sem precisar correr atrás. O erro que destrói isso é simples: excesso de explicação. Quando você fala tudo, responde tudo, entrega tudo, você fecha o ciclo. E quando o ciclo se fecha, o cérebro relaxa. Ele não precisa mais pensar, não precisa mais voltar, não precisa mais investir energia. Mas quando algo fica em aberto, quando existe curiosidade, quando existe uma sensação de eu quero entender melhor isso, o cérebro continua trabalhando. Ele volta, ele repensa, ele cria cenários, ele sente. E é aí que você começa a ocupar espaço na mente dele, sem esforço. Agora imagina isso na prática: vocês estão conversando, criando conexão, e em vez de responder tudo de forma previsível, você deixa pequenas lacunas. Não responde imediatamente, não entrega tudo de uma vez, não explica cada detalhe. Você cria momentos de interrupção. Momentos onde ele precisa esperar, imaginar, completar. E isso ativa algo poderoso: antecipação. E antecipação gera dopamina. E dopamina gera desejo. Mas aqui está o ponto mais importante: não é sobre desaparecer, é sobre ritmo. Presença e ausência. Conexão e espaço. Porque quando você está o tempo todo disponível, você elimina o contraste. E sem contraste, não existe impacto emocional. Um homem só sente sua falta quando existe espaço para sentir. Só pensa em você quando você não está ali o tempo todo. E existe outro elemento ainda mais forte: emoção. Um homem não fica pensando em uma mulher por causa do que ela diz, mas por causa do que ela faz ele sentir. Conversas neutras são esquecidas. Conversas que geram emoção ficam. Então, em vez de falar sobre o básico, fale sobre experiências, desejos, visões, crie momentos que saem do padrão. Faça ele rir, pensar, se abrir. Porque quanto mais emocional for a experiência, mais difícil será para ele esquecer. E aqui entra algo poderoso: contraste emocional. Se tudo com você é sempre igual, previsível, estável, o cérebro dele se adapta. Mas quando existe variação, intensidade, momentos mais profundos, seguidos de silêncio, você cria uma montanha emocional. E o cérebro se vicia nisso. Porque ele quer voltar para sentir aquilo de novo. Agora deixa eu te dizer o que destrói tudo isso. A ansiedade. Quando você começa a esperar mensagem, a checar o celular, a pensar se ele vai responder, você muda sua energia. E mesmo que você tente esconder, isso se reflete no seu comportamento. Você responde rápido demais. Investe demais. Tenta manter o contato vivo o tempo todo. E sem perceber, você elimina exatamente o espaço que faria ele pensar em você. Então o verdadeiro segredo não é fazer ele pensar em você. É parar de tentar controlar isso. É criar experiências que deixam marca. E depois permitir o espaço para que essa marca cresça dentro dele. Porque o pensamento não nasce da presença constante. Nasce da ausência com significado. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de forçar conexão e começa a criar impacto. Você para de correr atrás e começa a ser lembrada naturalmente. E é aí que você percebe que ele começa a voltar sozinho, a puxar assunto, a pensar em você sem entender exatamente o porquê.
Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o despertar, porque isso não é sobre mensagem, é sobre mente. E quando você aprende a ocupar a mente de um homem, você nunca mais precisa disputar atenção.